Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, aqui do Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Eu sou Patrícia Fontes e esse é o meu sinal. Bom, hoje já estamos no segundo momento. Espero que você já conheça a nossa convidada. Mas para quem não conhece... Meu nome é Maria Helena e o meu sinal é esse. Maria Helena, a gente trouxe aqui, nossa convidada, é intérprete daqui, falamos no nosso momento anterior, mãe, estudante de pedagogia, e ela está aqui fazendo uma troca, uma conversa, não é, Patrícia? Trazendo aqui as curiosidades sobre todas essas atividades que a gente já propôs ao longo do mês. E aí ela tem um filho também com deficiência, não é isso, Maria Helena? Meu filho, ele é autista, Pedro. Ele está com 5 anos e 6 meses e ele ainda está não verbal, mas ele é extremamente curioso. Então vamos dar aqui continuidade às curiosidades e aos questionamentos e esclarecer aqui como cada recurso, não é, Patrícia, pode ser utilizado por você, professor do AEE, com os estudantes que você atende. Bom, Maria Helena disse que ficou curiosa. Muito, muito, muito. A mão chega, fica assim, pra você ir mexendo em tudo. Só um momentinho, Maria Helena, deixa eu passar aqui para mostrar que ao longo do mês de novembro nós trouxemos, não é isso, Patrícia? Nós trouxemos Patrícia Fontes e Vânia França, trouxemos aqui alguns momentos de aulas, de atividades específicas para cada estudante e hoje nós estamos fazendo, né, no momento anterior e hoje é esse momento, essa coletânea. Então, eu já quero começar com polêmica. Vamos lá. Vê, esse jogo aqui em especial, eu baixei no celular pro meu filho e meu filho joga ele, que é o que você tira os carrinhos. Mas eu nunca tinha usado ele assim. Tem como eu adaptar, fazer em casa para tirar da tela? Sim, até os próprios carrinhos, não é isso, Patrícia? Pode ser comprados individualmente, Sim. não é? E essa construção feita numa caixinha de ovo, para você adaptar, não é? Passando esses momentos, ou até naquele um quadrado de jogo de xadrez, de jogo de dama, que tem os quadradinhos. Qual é a tua ideia, Patrícia, de mais possibilidades aí para se construir? Ah, não, confeccionar? a construção dele, a confecção dele pode ser diferente. Até se você riscar num papel a simulação de uma garagem, né, e o carrinho que você tiver, você faz. Mas o importante é a gente entender que esse jogo, ele trabalha de forma muito enfática com as questões do desenvolvimento cognitivo, né? Além dele estimular todo o campo perceptivo. Veja, para quem não conhece, esse jogo se chama A Hora do Rush. E a criança, ele segue as dicas e os roteiros que estão aqui delimitados nessas fichinhas. Então, essas fichinhas também, elas se estruturam a partir, deixa eu virar para vocês verem, a partir de níveis de complexidade. Percebam que elas têm cores diferentes, né? E as cores representam um nível de complexidade. Qual é a ideia? Desse estudante, seguindo as dicas que estão aqui nas fichinhas, eles conseguirem manipular os carrinhos e tirarem o carrinho da garagem, né? Desse estacionamento onde existem vários carrinhos. Quando você falou da possibilidade de trabalhar com esse jogo de forma digital, é importante, é interessante, porque alguns estudantes interagem muito bem com o material digital. Sim. Não é? Com as tecnologias digitais da informação e comunicação. Mas, por outro lado, a gente tem os estudantes que necessitam e que precisam e que têm uma propensão muito grande a trabalhar muito melhor com o material concreto. Então, que bom que a gente tem essas duas possibilidades. Pedro né? é muito desenvolto com celular, com tecnologia, mais do que eu gostaria, inclusive. Bem mais. Aqui eu estou vendo também outras coisas que eu ainda não tenho, que eu ainda não tenho nem usado enquanto pedagogo, enquanto estudante de pedagogia, nem tenho enquanto mãe. Por exemplo, esse daqui, eu acho que ainda não está na fase para Pedro. O que seria isso aqui? Esse aí, levanta, Helena, para a gente mostrar. Bota assim, pezinho e pega duas partes para a gente mostrar para o pessoal. Esse jogo, vira assim para lá. Esse jogo, ele tem um nível de complexidade grande, tá? Você vai fazer comparações, ajustamentos, né? Cor com cor,
configuração com configuração para fechar essa colmeia completinha. É como se simulasse uma colmeia. Então, é um jogo difícil, é um jogo complexo, é um jogo para aquele estudante que tem facilidade com atividades de desafio, né? E aí a gente considera que a gente está contemplando também os estudantes com altas habilidades. Sim. Não é? Sim, a gente pouco fala na faculdade sobre eles. Pois é, pois é. E falamos aqui também, Sim. tivemos um momento falando de atividades para estudantes com altas habilidades. Nós trouxemos esse momento. Que bacana. E aí também, como falou em confeccionar, a gente pode pegar ele, não é, Patrícia e Helena, e construir ele com graus diferentes, Sim. não é, de complexidade, como a Patrícia falou. Esse especificamente, ele tem um grau mais elevado, mas o professor pode, não é, construir, não é, tem o tabuleiro Isso. e ele construir essas pecinhas com um grau menor de dificuldade, aí dependendo do seu estudante. Isso. Eu queria chamar a atenção para um joguinho, Helena. Não sei se você... Esse aqui, né? Esse jogo aí, essa brincadeira, esse jogo, ele é aparentemente muito simples, né? Muito... uma atividade legal, atrativa, bonita, com um material legal, muito simples. Mas nesse jogo, nessa brincadeira, nesse recurso, né? Vamos chamar como um recurso. Tem um componente importante que a gente precisa levar em consideração, né, Thaís, sempre, que é o componente afetivo, não é? Então, veja que a gente tem um animal, já é um componente afetivo, já é um elemento de conquista, para que a gente chame a atenção do estudante. É uma atividade onde ele vai fazer encaixe da orelhinha, né, do animal com a referência da cor e do formato, né, mas há um componente afetivo. Né? A gente está falando de como ele vai se sentir, o que é que ele vai perceber, o que memórias uma atividade como essa vai precipitar do cachorrinho que está em casa, do gatinho que está em casa. E aí a gente já pode explorar para uma música, a gente já pode explorar uma brincadeira a partir de um material como esse. Esse componente afetivo é muito importante, não é? Para chamar a atenção, para estimular o estudante Isso. a participar daquela atividade proposta. Como eu disse, o hiperfoco do meu filho são girafas, então eu já imaginei uma girafinha. Como é que eu faço isso em casa para ter uma girafa dessa, né? Aí é a criatividade, Meu né? Deus. A criatividade toma conta. Eu já pensei em uma, tá? Depois eu te falo. Ai, esse daqui eu fiquei curiosa, porque eu acho que toda criança ganha disso aqui, eu tenho isso aqui, eu aparece com um negócio desse em casa. Mas tem cards. É o quê? Um desafio? Tem os formatos, né? Que ele vai perceber o formato. É como se fosse a dica, né, minha gente? O caminho, o percurso, né? Isso. Que ele vai seguir para construir essa... Porque é uma proposição, né? Ele vai construir essa figura, esse desenho. Né? Então, é um material que exige uma organização cognitiva interessante, né? Isso. Atenção, né, Thaís? Isso. Percepção. A própria planificação também, não é, Patrícia? Justamente. Dele entender qual é a peça que ele vai pegar primeiro, de acordo com a cartinha que ele está na mão. Então, ali ele vai tendo a ideia de como ele vai fazer para chegar a esse objetivo. Então, essa construção, essa atenção que ele vai precisar ter... tudo isso está envolvido nesse simples jogo de Lego. E esse a gente está com uma ficha, não é, Helena? Isso. Mas ele também pode usar a criatividade. Não é? Pois é. Existem os temáticos também, Sim, né, Thaís? A sim. gente tem essa possibilidade, que são as peças menores. Mas a gente tem essa possibilidade aqui, deixa eu virar, que são peças maiores, né? Para os estudantes que têm, por exemplo, motricidade reduzida, e precisam utilizar peças maiores para o manuseio. E esses também, com as peças maiores, eles têm as temáticas, né? Sim. Os Legos de Vejam que aqui a gente tem um carrinho. É muito Deixa eu mais mostrar. legal fazer um Aqui, ó. carrinho do que fazer um castelo. Um carrinho, né? E criar todo um cenário, contextualizar a peça e criar todo um cenário. Não sei, tem dias que você não está com muita paciência para isso. Tem alguma coisa aqui que seja um pouco menos trabalhosa para a mãe cansada? Eita, eu acho que esse, né, Thaís? Esse é simples. também. Esse aqui, ó. Tem isso também. E aí construído em legal. casa, simples, de maneira simples, não é, Patrícia? Como funciona esse aqui? Esse você pode usar para diversas maneiras, tá? Você pode trabalhar quantidade, você pode trabalhar cor. Aqui ele
tem umas fichinhas, né? Aqui foi construído, não é? Não sei se a gente consegue... Baixa mais, para ver se ele consegue mostrar as cores que tem dentro. Eu vou tirar. Tá? Aqui, no caso, foram essas bolinhas. Tá vendo? Essa vermelha. Mas aí seriam fichas também, com essa... feito, desenhado, a própria mãe, o próprio professor pode criar. E aí fazer... qual é a sua intenção? É trabalhar as cores? Então, aquela fichinha você pode colocar as cores para ele seguir o que está na ficha, das cores em sequência, da quantidade. Pedro está trabalhando com texturas Com também, textura. por conta dessa parte da seletividade alimentar. Pronto, então tudo está vendo uma atividade simples que você pode confeccionar na escola, você pode confeccionar em casa, com material simples que a gente tem. Aqui tem essas bolinhas aqui, mas podia ser bolinha de papel crepom, não é? Poderia ser qualquer outro material. E ele vai seguir as fichas, a orientação que tem na ficha. Então, pode ser com a textura, com cor, e aí vai da criatividade e do objetivo. Então, eu não posso fazer de qualquer jeito, nem começar de um jeito e terminar de outro. Você tem que ter um objetivo, não é? Lá na sequência da sua ficha, você pode começar com uma cor, depois está com uma textura, para ele seguir aquela sequência, para ele perceber materiais diferentes. Agora, tem um objetivo. O que é que você quer com isso? O que é que você quer? Que ele pegue, que ele perceba as diferentes texturas, não é, Patrícia? Isso. Quando a gente faz isso, a gente está trabalhando com estimulação sensorial, né? Que é importante. Veja que aqui tem um algodão. Ó, tá vendo? Que tem um algodão, que é o formato diferente, de cor diferente e com uma textura diferente da bolinha. Então, a gente também trabalha com a estimulação sensorial, com a função motora e a organização de comportamento, porque para fazer essa atividade ele vai precisar parar, sentar, perceber comandos. Sempre, né? Essa organização do comportamento, ela vai estar presente em todas as atividades que a gente vai fazer. E é bom lembrar que quando a gente pensa no desenvolvimento de todas essas atividades, a gente precisa considerar que a gente está trabalhando as questões pivotais, né, Thaís? Isso. Que a gente já falou tanto aqui, as questões pré-acadêmicas. Então, é importante que ele perceba texturas, cores, que ele manuseie, é sim, mas a gente está considerando que esse estudante já consegue sentar. E se ele não consegue sentar, se ele não consegue perceber, se ele não consegue parar, a gente precisa trabalhar com as funções pré-acadêmicas, que a gente também chama de funções pivotais. Eu tenho meio que uma noção do que produzir para Pedro, com base no que as tarefas que ele vem para casa. Porque assim, por exemplo, como eu falei, ele estava tendo noção de em cima, embaixo, à frente e atrás. Então, quando eu vou brincar com ele, eu brinco tentando trazer isso também para nossa sala de casa, porque tudo acontece lá na sala. Para eu comprar brinquedo, para eu produzir brinquedo, eu tenho que conversar antes com a equipe, tipo, com a profissional da sala de AE, com a professora. É interessante ou eu posso continuar a minha jornada assim, Pátria? Veja, a gente vem falando muito da importância da interação e da integração da família com a escola. Porque muitas vezes algum aspecto que está sendo estimulado lá na sala de recursos e na sala de aula, pelo professor, que foi pensado através do PDI, do PEI, né, que foi construído um plano de ação, precisa que se dê continuidade no ambiente familiar. Então, se você faz um reforço do que está sendo trabalhado na sala de recursos em casa, você está dando mais elementos para a sustentação e desenvolvimento de habilidades. Mas nada impede que você utilize os diferentes recursos em casa de forma lúdica ou direcionada também para alguma habilidade que você acha importante que ele desenvolva fora da escola. Então eu estou livre. Tá livre! Gente, a gente poderia passar mais um bom tempo aqui, não é, Patrícia, não é, Helena, falando, não falamos de todos, mas vocês perceberam que de um jogo simples nós podemos trabalhar diversas áreas, que é importante trabalhar com os estudantes, chamar a atenção, enfim, trabalhar mesmo com jogos diversificados com os estudantes na sala de atendimento. Eu queria agradecer, nós, não é, Patrícia? Nós vamos agradecer a Maria Helena pela participação. Ai, é sempre bom ter a oportunidade de também estar aqui criando um pouquinho, né? Eu gosto. Virá mais vezes, né, Patrícia? Sem dúvida alguma, já está acertado.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no nosso próximo momento. Até lá. Tchau, tchau.